Graças a paz, amados irmãos, com muita alegria nos encontramos aqui mais uma vez para junto nós louvarmos e bendizermos o nome santo do Senhor, o qual é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Exaltamos ao nosso Deus nesta noite por esta oportunidade que Ele nos concede, sabendo que se aqui estamos é porque Ele assim tem nos concedido. E mediante esse momento, eu quero vos convidarmos para nós lermos um verso da Palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 14, verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hairode, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefão. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Amém, amados irmãos? Amados irmãos, quando nós adentramos a ler e a estudar esse texto, nós nos deparamos com um momento a qual nos leva a uma pergunta essa qual eu quero nessa noite estar intitulando para o sermão que estaremos nesse momento ministrando. Título esse a qual temos nesta noite de um beco sem saída. E essa é uma pergunta que sempre é feita quando estamos vivendo um momento difícil. Deus permite que seu filho entre em um beco sem saída? E se permite, por que ele permite? Quais são as intenções de Deus quanto a isso? Mas eu quero já estar te dizendo que nós precisamos tomarmos um devido cuidado para que quando assim nós fizermos essa pergunta, para que nós não venhamos a questionarmos a Deus. Porque não cabe a mim e a você questionarmos a Deus. Então somente nos apraz obedecermos a Deus e entendermos que Deus tem os seus métodos, as suas maneiras de tratar com as nossas vidas, de tratar com a humanidade. E há momento que nós nos deparamos assim, em um beco sem saída, e pela questão de sermos seres que somos, acostumamos a questionarmos a Deus. Mas é preciso nós entendermos que Deus, Ele não abandona os seus. Deus sempre, Ele vai ter um meio de escape para com as nossas vidas. Pois muito bem, beco sem saída é o lugar que às vezes Deus nos leva. Você vai ver que mediante a ordem específica de Deus, a qual Ele disse para Moisés, que era para ele dizer para o povo, para que o povo viesse a caminhar e estar em Pi-Hairode, diante de Baal-Zefão. E você vai ver que foi uma ordem a qual Deus ordenou. E agora nós vamos ver que Deus, Ele vai permitir que o povo esteja ali, e o povo vai se ver em um beco sem saída. E quantas coisas Deus já tratou com a minha vida, com a sua vida, eu creio que muito mais Deus ainda irá tratar, e vai chegar um momento que você vai se deparar assim, ou quem sabe se nesse momento você já se vê assim. Você tem olhado e você tem até mesmo pensado em você
que você não tem visto saída para o momento a qual você está vivendo. Mas eu quero te dizer uma coisa, já de antemão, que Deus tem algo bem melhor para mim e para a sua vida. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de frente a Piairode, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles, vos acamparei junto ao mar. O Senhor permitindo que o povo adentrasse a esse momento, mas Ele já disse que Ele estaria junto com eles. É importante você entender, é importante eu entender, que mediante as circunstâncias que nós vivemos, nós não estamos sozinhos. Há uma promessa do Senhor dele estar conosco. Há uma promessa da parte de Deus dele cuidar, dele zelar pelas nossas vidas, independente de qual for a circunstância. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu não vejo sequer nenhum escritor, ou quer que seja, que ficou sem o auxílio de Deus. Deus, em todo tempo, Ele sempre vai enviar métodos e meios para atender aqueles que dele se aproximavam em busca de algo para a sua vida. E nós vamos ver que quando Deus permite que nós adentramos por um beco sem saída, isso é para propósito deles, querido. É para propósito dele. É porque Ele tem algo específico para tratar com a minha vida e com a sua vida. E nós precisamos entendermos isso. Você vai ver que o Senhor Deus disse que Ele endureceria o coração de Faraó, para que Faraó pudesse vir perseguir o povo. Mas você vai ver que Ele vem dizer também que esse momento seria momento para que o nome dele viesse ser glorificado. Oi, deixa eu te falar algo importante neste momento. Pensa você comigo agora. O nome do Senhor sendo glorificado através da minha e da sua vida. Às vezes você tem até mesmo questionado, perguntando: Senhor, por que tu permitiu que eu adentrasse num momento desse, um beco desse? Mas que coisa maravilhosa, mediante a minha e a sua pequenez, você saber que o Senhor Deus, Ele tem escolhido você para que o nome dele venha ser glorificado através da sua vida. E você vai ver que ele disse para Moisés que o povo de Faraó, que perseguia ali agora os judeus naquele momento, eles saberiam que o Senhor, Ele é Deus. Que o Senhor, Ele é Deus. Hoje você pode estar vivendo um momento de dificuldade, um momento de angústia. Hoje você pode até estar molhando a fronha do seu travesseiro com as suas lágrimas, mas amanhã você vai poder exaltar o Senhor, e aqueles que estão à sua volta poderão entender e compreender que Deus, Ele tem sido bom e maravilhoso para com a sua vida, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele não nos desampara. O Senhor, em todo tempo, Ele está a cuidar das nossas vidas, a zelar pelas nossas vidas, a zelar pela nossa casa, pelos nossos. Às vezes nós nos deparamos com momentos de que alguns dos nossos estão tão distante, não só de nós, mas distante até mesmo de Deus. E aí chega o momento em que Deus permite, então, que esses que estavam distantes possam voltar e se reaproximar dele, e se aproximar novamente da família, e assim vivermos um momento de união, um momento de comunhão. Deus é assim, amados. Ele tem prazer em abençoar os seus.
Ele tem prazer em fazer acontecer aonde o homem acha que não vai acontecer. Esse é Deus. Se você olhar para toda a história da Bíblia Sagrada, você vai ver o quanto Deus sempre se preocupou em trazer o povo de volta à sua presença, de fazer com que o povo pudesse ter o direito da salvação por intermédio do seu Filho Cristo Jesus. Beco sem saída é o lugar onde Deus nos prova. Como assim, pastor Orlando? Sim, amados. Mas eu quero te dizer que Deus não vai nos provar além daquilo que nós possamos suportarmos. Houve um tempo em que eu passei a ouvir uma frase a qual dizia o seguinte: vou deixar de ser forte. Porque quando Deus começa a ver que até aquele momento você pôde caminhar, Ele vai deixar você caminhar. Mas quando Ele ver que você já não mais suporta, aí é o momento de Deus agir. Mas eu preciso te afirmar uma coisa nesta noite, mediante o que eu estou te falando. Mas mediante a sua aflição, a sua dificuldade, não se esmoreça. Não se mostre fraco. Porque se no dia da tua angústia você se mostrar fraco, a sua vitória vai ser pequena. Mas se você se mostrar forte, a sua vitória será grande em nome do Senhor Jesus. Você vai ver que Deus provou o povo de Israel no caminho da obediência. Você vai ver que Deus havia dado uma ordem a Moisés para que falasse para com o povo, para que eles viessem a caminhar para a frente do Mar Vermelho, entrasse ali naquele vale, e eles obedeceram, amados. O importante de tudo isso é que eles obedeceram. Eles não questionaram, eles foram. Mas foi no caminho da obediência que Deus os provou. E eu quero te dizer algo: às vezes você se pega até pensando, olha, mas eu tenho feito tudo tão certo, eu tenho sido obediente ao Senhor, e o Senhor tem provado a minha fé. Mas eu quero te dizer que Ele vai continuar provando, para ver até onde está a sua fé, amado. Ele irá continuar te provando, mas continue sendo obediente, continue obedecendo ao Senhor, porque enquanto você estiver obedecendo ao Senhor, as mãos de Deus estão sobre você. Mas no dia que você deixar de obedecer ao Senhor, meu amado, você estará se distanciando debaixo da mão do Senhor. As mãos do Senhor vão estar estendidas, mas devido à sua desobediência, você estará se afastando. E aí você precisa entender que você precisa estar debaixo das mãos do Senhor, para que então as promessas, as bênçãos de Deus possam estar sobre a sua vida. E nós vamos ver que, permitindo que nos sobrevenham circunstâncias difíceis, no beco sem saída, Deus permite que às vezes nos sobrevenham circunstâncias difíceis, para ver qual será a minha e a sua atitude. Qual tem sido a sua atitude nos dias atuais? Qual tem sido a sua atitude? De obedecer ou de desobedecer? Ou quem sabe se a sua atitude tem sido uma de um questionador? Você tem questionado a Deus? Meus amados irmãos, nós precisamos entendermos que em todo tempo, ainda que Deus permita que nos sobrevenham circunstâncias difíceis, mas Ele está apto a nos socorrer. O socorro de Deus, Ele é o mais presente do que eu e você possamos imaginarmos. Até porque a nossa história, amados, ela não foi escrita hoje, não. Mas a nossa história, ela foi escrita há 2020 anos atrás, quando o sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz do Calvário. A nossa história, ela não foi escrita por um mero escritor, não, mas ela foi escrita pela vida
pelo sacrifício manifesto de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E às vezes nós nos deparamos com algumas circunstâncias e pela nossa pequenez a gente acaba nos perguntando a Deus: por quê, para quê? São tantas perguntas, e com isso às vezes nós até mesmo acabamos entristecendo o coração de Deus. Mas nós precisamos entendermos uma coisa: que em todo tempo o Senhor, Ele é presente, em todo tempo. Pois muito bem, beco sem saída é o lugar onde Deus muitas vezes, é o lugar onde muitas vezes falhamos com o Senhor. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada, qual é o seu tempo que você já tem para com Deus, caminhando com Deus. Mas se você fazer uma reflexão, você vai ver que em algum momento da sua vida você já falhou com Deus. Mas se você observar, você vai ver que em tempo nenhum Deus falhou contigo. Deus sempre esteve com as mãos dele estendidas para você. A presença dele sempre foi constante para com você. Mas se veio circunstâncias difíceis, veio e você falhou com Deus. E nós precisamos reconhecermos: se tem alguém que falha, somos nós, queridos, não Deus. Até porque Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. A soberania de Deus, queridos, ela é imutável. Não tem como Deus falhar para conosco. Mas eu e você, quantas das vezes nós já deixamos, desculpa a expressão, a desejar com Deus? Sabe aquele momento que você passa pela sua cabeça assim: eu não quero mais, eu não vou fazer, para mim chega, vou dar um basta. É você falhando, e Deus está te contemplando. Deus está tão pertinho, tão juntinho de você, só esperando uma atitude positiva da sua parte para com Ele. E às vezes nos falta isso. Às vezes nos falta isso. Entendermos que se existe alguma falha, essa falha vem de um princípio meu e seu, e não da parte de Deus para conosco. Sabemos que nos últimos dias tem acontecido muitas blasfêmias, em relação ao reino de Deus, ao Evangelho. Muitas pessoas estão questionando. Mas, querido, isso não importa para mim e para você nesta noite. O que importa é a posição que hoje eu e você nos encontramos diante de Deus, como filhos e filhas dele. O importante é como eu e você hoje estamos diante dele. O importante é qual tem sido a nossa posição diante do que Deus tem feito e do que Ele ainda há de fazer pelas nossas vidas. Não nos preocupamos com os questionamentos que têm acontecido nesses dias. Uma coisa eu tenho certeza, que o tempo de Deus, Ele não falha. Ele não falha. O tempo de Deus, ele acontece segundo o que Ele tem para realizar em prol das nossas vidas. Aleluia. Beco sem saída é o lugar onde Deus nos ajuda no momento certo. É no momento certo. Se você olhar para o verso 13, você vai ver que Deus disse para Moisés: Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estais quieto,
e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Era o momento de Deus. Vede hoje o livramento que Deus os dará. E aí, se você olhar para o verso 14, você vai ver que, segundo a palavra do Senhor, Moisés disse para o povo: o Senhor, aleluia, pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. Deixa eu te falar nessa noite, o Senhor, Ele está pelejando por nós. Eu e você, nós não estamos sozinhos nesta caminhada. Eu e você, nós não estamos sozinhos neste momento. O Senhor, Ele está no seu altos céus contemplando, segundo o que está no Salmo de número 113, no verso 5, me parece, no seu trono de glória, e Ele se curva para contemplar o que estás no céu, na terra e abaixo da terra. E nesses dias o Senhor, Ele está, aleluia, contemplando. E além dele contemplar, Ele está pelejando pelas nossas vidas. Essa sua causa que você tem olhado e que tem te feito a você ter momentos de lágrimas, de angústia, momentos em que você se vê, como eu disse, em um beco sem saída. Mas eu quero te dizer que Ele está pelejando pela sua vida. Ele está pelejando pela sua igreja, a igreja universal. Ele está pelejando, aleluia, por aqueles que se prontificam em buscar a sua vida, a sua presença. Ele está atento a tudo, meus amados irmãos. E vai chegar um momento então de nós podermos nos alegrarmos, ou melhor dizendo, de nós devemos nos alegrarmos. Mas vai chegarmos aquele momento propício em que nós iremos todos dizermos: aleluia, valeu a pena ficarmos na presença do Senhor, valeu a pena resistirmos esse momento, valeu a pena nós guardarmos a palavra do Senhor em nossas vidas, valeu a pena nós entendermos o projeto e o propósito de Deus para com as nossas vidas. Essa situação que hoje tem te afligido, vai chegar o tempo de Deus na sua vida. E o tempo de Deus, Ele é o mais próximo do que nós possamos imaginar. E eu quero encerrar a minha fala nesta noite dizendo para você: saiba esperar no Senhor. Saiba esperar no Senhor. Confia no Senhor. Não desfaleça na sua fé. E às vezes Deus, Ele até nos prova pela nossa falta de fé. Se você olhar no verso 10, você vai ver que, chegando o faraó aos filhos de Israel, eles levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e eles temeram muito. Eles temeram. Houve naquele momento um momento de temor na vida do povo judeu. Mas se você terminar de ler o verso 10, você vai entender que, mesmo eles temendo aquele momento, aquela dificuldade, eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor. E é o que tem faltado nos nossos dias. Clamarmos ao Senhor. Porque se anteriormente você ver o que fez Deus levantar Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito, foi o clamor. Foi o clamor que levou Deus a levantar Moisés como líder espiritual. E você vai ver que o que não pode acontecer comigo e você hoje é faltar a fé. Porque a fé, ela é a base, ela é a sustentabilidade para as nossas vidas.
E mediante a fé é que nós vamos entendermos que o propósito e o projeto de Deus venha se cumprir nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que a paz de Cristo Jesus, ela venha reinar sobre a sua vida, sobre o seu coração, nesses dias tão difíceis. Mas não desfaleça. Persevera. Continue. E deixa o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a vida do nosso pastor Antônio, por nos conceder mais essa oportunidade de nós estarmos aqui para louvar, engrandecer e adorar o nome do nosso Senhor. Quero deixar aqui o meu abraço à igreja, aos nossos irmãos das congregações. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.